Nós vivemos em uma democracia. É o que nos dizem, não é? A gente aprende na escola, ouve nos jornais, é o nosso sistema, o poder do povo. Mas eu quero que você pare por um segundo e pense no seu dia. Você acordou hoje e decidiu democraticamente como sua família irá funcionar? No seu trabalho, você votou nas medidas do dia? Você elegeu seu chefe? Quando você anda na rua, sua relação com a autoridade é de igualdade? De diálogo? Provavelmente não. No trabalho, você obedece. Na rua, você obedece. Em muitas estruturas de nossas vidas, existe uma hierarquia clara. Quem manda e quem obedece. Então, que democracia é essa? Uma democracia que a gente só exerce de 2 em 2 anos, dentro de uma cabine e que parece ficar suspensa assim que a gente bate o ponto. Entra em casa ou encontra uma viatura na esquina? Essa pergunta, essa contradição, é o nosso ponto de partida. Hoje, a gente vai fazer uma viagem histórica pelas ideias para entender o que é essa tal democracia, de onde ela veio e por que ela parece tão presente e ao mesmo tempo tão ausente em nossas vidas. Eu sou o Thiago Miojo e este é mais um de nosso episódio de monólogos aqui no podcast do Em Síntese, sobre o poder que a gente tem e o que a gente não tem. Para começar, a gente precisa voltar no tempo, para o berço da ideia, a Grécia Antiga. Imagine a cena: uma praça pública, a ágora, banhada pelo sol, e em vez de um rei decidir tudo de dentro de um palácio, os cidadãos se reúnem ali para debater e votar diretamente nas leis que vão governar suas vidas. Foi um conceito revolucionário. Eles acreditavam em coisas que soam modernas até hoje, de que todos deveriam ser iguais perante a lei e que todos deveriam ter os mesmos direitos de se levantar, falar e ter o seu poder contado. Parece um sonho, não é? Mas foi um sonho com um asterístico gigante. Este povo com poder era, na verdade, uma minoria seleta. Se você fosse mulher, escravo ou estrangeiro, estava fora da conversa. Sua voz não contava. Então, anote isso. A democracia, desde o princípio, desde seu rascunho, nasceu como um projeto incompleto, uma promessa que deixava muita gente de fora. Agora, vamos dar um salto gigantesco para o mundo mais perto do nosso, o mundo de reis absolutistas e de uma nobreza que vivia no luxo enquanto o povo passava fome. Esse mundo explodiu no final do século XVIII na França. Aquela revolução foi o segundo Big Bang da democracia. A Revolução Francesa deu um lema que ecoa até hoje: liberdade, igualdade e fraternidade. Foi um movimento impulsionado por uma nova classe social que estava crescendo em poder econômico, mas não tinha um poder político. Eles não queriam recriar o modelo grego com todo mundo na praça discutindo. Eles queriam um sistema que protegesse seus direitos e sua propriedade. Assim, eles nos deram a ideia dos direitos do cidadão, a noção de que o poder vem do povo e que o empresta a representantes eleitos. E essa é a mudança fundamental que mudou o nosso mundo. Saímos da democracia direta, onde você governa, para a democracia representativa, onde você escolhe quem governa por você. E é essa democracia que herdamos. Um sistema bem mais complexo. Alguns analistas olham para ela de uma forma bem pragmática, quase como um mercado. Dizem que, no fundo, a democracia é uma grande competição onde partidos políticos são como empresas disputando nosso voto. Menos sobre o governo do povo e mais sobre a escolha periódica de uma elite governante. Outros são um pouco mais otimistas. Eles dizem que, mesmo não sendo o governo de todos, nossos sistemas permitem que muitos grupos diferentes de poder, sindicatos, empresários, movimentos sociais, compitam e se equilibram. Isso, em tese, impede que um único grupo domine tudo. É um sistema possível para a sociedade que tem milhões de pessoas a se governar. Mas,
em toda essa engrenagem, onde entra o dinheiro? Aonde o dinheiro faz parte da política? Onde entra o poder econômico? Aqui, a coisa fica mais séria. Há uma crítica poderosa que diz que toda essa conversa sobre igualdade política é uma ilusão se não houver igualdade econômica. Pense bem, o dono de uma grande corporação e o operário que trabalha para ela, ambos, um único voto. Mas eles têm o mesmo poder? De que adianta a igualdade na urna se na vida real um tem o poder de demitir milhares, de financiar campanhas políticas e de influenciar nas leis, enquanto o outro mal consegue pagar suas contas? A crítica é que no fim do dia, o poder político acaba seguindo o poder econômico. Isso não é só na teoria. Estudos econômicos muito recentes, que analisaram décadas de dados globais, mostram uma tendência assustadora. A riqueza está se concentrando no topo de uma forma que não víamos há mais de um século. E esse capital acumulado não fica parado. Ele se transforma em poder. Ele financia campanhas, paga por exércitos de lobistas em Brasília e controla a narrativa da mídia. O princípio de uma pessoa, um voto, começa a ser engolido pela realidade $1, um voto. E quando a gente olha para o Brasil, essa história ganha contornos ainda mais dramáticos. É como se o nosso sistema operacional, social, tivesse algumas falhas de nascença. Temos uma longa tradição de tratar o Estado como se fosse uma propriedade privada dos governantes. Uma cultura onde as relações pessoais e o jeitinho muitas vezes valem mais do que as leis impessoais que poderiam valer para todos. No fundo, alguns dos nossos melhores analistas sociais apontam que a sociedade brasileira foi construída sobre a autoridade, não sobre o diálogo. Crescemos em uma estrutura vertical herdada da Casa Grande e da Senzala, baseada na lógica do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E por isso, a democracia aqui muitas vezes parece um evento que acontece a cada 2 anos e não uma prática que a gente vive todos os dias. E isso nos joga de volta para a nossa vida cotidiana. Para o trabalho, para a casa, para a rua. Comece pelo trabalho. É o exemplo mais chocante. A gente passa a maior parte de nossos dias em ambientes que funcionam como pequenas monarquias. Existe uma hierarquia que não pode ser questionada, vigilância constante e zero participação nas decisões que mais afetam nossa vida ali dentro. É como se a nossa cidadania, nossa voz, ficasse pendurada no armário junto com o casaco na hora de bater o ponto. Agora, pense na rua. Na nossa relação com as autoridades do Estado especificamente. Existe uma corrente de pensamento que descreve nossa sociedade como disciplinares. Somos o tempo todo vigiados, classificados e guiados por uma regra que não criamos. A interação com a polícia, por exemplo, não é um diálogo entre cidadãos iguais. É uma relação de comando, sustentada pela possibilidade do uso da força. É uma demonstração de poder, não um exercício de democracia. E por fim, vamos para o lugar mais íntimo de nossas vidas, a nossa própria casa. Aqui, a crítica ainda é mais profunda. Alguns estudos feministas argumentam que a própria fundação da nossa sociedade moderna se baseia num acordo silencioso, um contrato que definiu as esferas privadas, a família, como um espaço de autoridade masculina. A estrutura familiar tradicional foi por séculos a nossa primeira escola sobre hierarquia e obediência, não sobre igualdade e diálogo. Então, o paradoxo é esse. Nos ensinam que vivemos dentro do poder do povo, dentro de uma democracia, mas somos governados por chefes no trabalho, por uma lógica de comando na rua e por tradições hierárquicas dentro da própria casa. Vivemos em ilhas de autoritarismo dentro de um oceano formal que imaginamos ser democrático. Diante de tudo isso, a gente se pergunta: estamos num beco sem saída? A ideia de uma democracia real, plena, é uma utopia? Talvez não. Existem diferentes visões sobre como podemos aprofundar e expandir essa democracia. Um caminho possível é o da conversa e do diálogo. A ideia é que a força de uma democracia não está no voto, mas na qualidade do debate público. Para isso, precisamos fortalecer os espaços onde a sociedade civil se manifesta, movimentos sociais, a imprensa independente, as associações de bairro.
O objetivo é criar uma sociedade tão articulada e barulhenta que o sistema político seja forçado a nos ouvir. Outro caminho é o conflito. Essa visão diz que uma democracia saudável não é aquela onde todo mundo concorda, mas aquela que sabe lidar com as discordâncias. E desta forma, o objetivo não é de acabar com as disputas, mas garantir que elas aconteçam de forma justa, transformando oponentes que se veem como inimigos a serem eliminados em adversários que lutam por seus projetos dentro das regras do jogo. E existe, por fim, o caminho mais radical e desafiador, o de levar a democracia para todos os lugares. É a proposta de aplicar os princípios da participação e o voto dentro das empresas, das escolas, em todas as instituições que hoje são verticais. É o projeto de levar a democracia para a economia e para o nosso cotidiano. É o mais difícil, porque mexe diretamente nas estruturas de poder que nos acostumamos a ver como normais no nosso dia a dia. Talvez a democracia plena não seja um desafio final, um lugar onde a gente vai chegar um dia. Talvez a democracia seja exatamente isso, um horizonte, algo que a gente nunca alcança, mas que nos obriga a continuar caminhando. É a luta constante para expandir os territórios da liberdade e da igualdade cada vez mais em nossas vidas.